Mas agora chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus. E quem vai estar nesta noite ministrando a palavra de Deus é a pastora Sônia. Nós conversamos, como o pastor falou, agora é a hora da palavra. Tudo é importante, mas a palavra é muito mais importante. E eu estava em casa meditando, nós estamos aí próximos à Páscoa, né? E eu queria ler um versículo e comentar um pouquinho, um breve comentário que Deus colocou no meu coração. Quero que você abra teu coração, deixa essa palavra entrar no teu coração, porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é viva, ela não é morta, ela é viva. Deixa ela entrar no teu coração. Eu vou ler em Romanos capítulo 4, no versículo 25 diz assim: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Muitas pessoas, muitas pessoas, elas acreditam, elas comemoram Jesus crucificado, Jesus morto. E nós comemoramos o nosso Jesus ressuscitado. A palavra do Senhor diz que Ele ressuscitou. E Ele para a nossa justificação. E uma coisa que nós nunca devemos esquecer, né? Quando você louva, quando você ora, quando você adora, nunca esqueça que Jesus está vivo e está em nosso meio. Ele vive. Ele vive. E a ressurreição também, aqui como diz a palavra, ela garantiu a nossa justificação. E a palavra do Senhor continua dizendo, lá em Romanos capítulo 1, diz que nós podemos viver sem medo da condenação, que já não existe, e para os que estão em Cristo Jesus. Então, nós não precisamos, nós que estamos em Cristo Jesus, não precisamos ter medo da condenação. Em Romanos capítulo 8 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Maravilhosa essa palavra. Então eu não preciso ter medo, porque a condenação já não está sobre mim. Jesus, foi sobre Jesus. A palavra do Senhor continua dizendo, e Jesus está sentado à destra do Pai. Jesus é o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado. Amados, esse é o nosso, ele está à destra do Pai. E Jesus é o nosso sumo sacerdote e o nosso advogado. Aquele que advoga as nossas causas, aquele que nos justifica, aquele que está sempre do nosso lado, aqueles momentos difíceis, aquelas coisas difíceis que nós não conseguimos resolver. E Ele sempre está do nosso lado, pronto a nos socorrer, pronto a vir de encontro às nossas necessidades. E eu louvo a Deus, porque em todos os momentos das minhas dificuldades, em todos os momentos da minha vida que eu passei, agora, poucos tempos atrás, eu passei uma situação muito difícil. Meu esposo entrou para uma cirurgia e os médicos não garantiam vida para ele. Ele teve um infarto e teve a aorta do coração dilatada e os médicos não davam volta para ele. E quando ele foi, ele me dizia assim: eu sei que já deu tudo certo. E o louvor que saía do lábio dele era que Jesus era o pastor dele. E eu acredito que o Senhor é em todo momento na nossa vida. Ele faz como quer, quando quer e a hora que quer. Se nós estamos aqui é porque Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Nós poderíamos não estar mais aqui, mas nós estamos aqui porque Deus ainda tem algo com a minha e com a tua vida. E nós nunca vamos esquecer que Ele é o meu advogado. Se você tem uma causa na justiça, uma causa, seja lá qual causa, às vezes não é justiça, mas uma causa entre uma pessoa, seja lá qual for, você tem um advogado, o advogado dos advogados, que é Jesus Cristo. E depois ainda, podemos entender que Ele é aquele que intercede por nós. Nós não temos ninguém para interceder por nós, meu irmão. A palavra de Deus diz que Jesus é o nosso intercessor. Quem intercede por mim junto ao Pai é Jesus.
Então, se você precisa de um intercessor, precisa de alguém que interfira em teu favor, em a tua família, a tua casa, o teu casamento, você tem um intercessor que é Jesus Cristo. Aleluia, Ele é o Senhor e Ele nos comprou. E Ele diz a palavra que Ele comprou-nos com o teu sangue. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus. Glória a Deus. E ainda fala que por causa da ressurreição, quando Cristo voltar, Ele vai nos levar para que nós, para junto dEle. Que maravilha, irmão. O Senhor está preparando uma igreja para subir. E Ele diz aqui que Ele vai nos levar. Então nós temos, o nosso alvo nesses últimos tempos é Jesus. É a eternidade, é morar com o Senhor. Então que nós nunca venhamos esquecer. E a palavra de Deus diz que todos que morreram na fé ressuscitarão naquele último dia. 1 Coríntios 15, versículo 25. Para uma vida eterna. Então ele diz que nós, você que morremos em Cristo, nós vamos ser ressuscitados para uma vida eterna ao lado do Pai Celestial. Se você ainda não aceitou a Jesus, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, hoje é uma oportunidade. Talvez você está ouvindo essa palavra. Jesus Cristo ressuscitou. Ele é vivo e está em nós. E Ele diz que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há. Se você não está em Cristo, está na hora de você correr para os braços de Jesus e se tornar um filho de Deus. E Ele diz assim, que nós devemos glorificar a Deus pela ressurreição do nosso Salvador. Que nessa Páscoa você venha glorificar ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Ele está vivo, Ele não está morto, Ele não está pendurado no madeiro. Ele está vivo e está entre nós. Oh, que nós nunca venhamos perder a nossa comunhão com o Senhor. Porque Ele venceu a morte por amor a mim e a você. Que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Cristo vive. Cristo vive. Se eu estou de pé, é porque eu tenho Cristo. Porque eu aceitei a Jesus. Porque eu tenho o Espírito Santo. Eu não era para estar de pé, eu era para estar prostrada, derrotada, mas o Senhor me deu vitória e pode dar vitória para você também nesta noite, em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Obrigado, pastor Lilo. Glória a Deus, aleluia. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive e reina para todos sempre. Amém. Glória a Deus, que palavra abençoada, que você tome posse dessas palavras. Eu não tenho dúvida que essas palavras já alcançou o teu coração. Que Deus continue abençoando a pastora Sônia, em nome de Jesus, nesse seu ministério. Continue propagando o Evangelho e anunciando as boas novas de Cristo e sendo um vaso na mão do olheiro, né? Deus abençoe, pastora Sônia. A oração, ela muda a situação. Agora chegou o momento de nós orarmos. Nós agora, eu e a pastora Sônia, vamos estar ligando agora a nossa oração, a nossa fé. Porque a palavra de Deus diz que o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Então, segure você aí na sua casa, seu copo com água, sua garrafa com água. Feche os teus olhos neste momento que a pastora Sônia estará orando por todos nós. Vamos orarmos. Amém. Senhor, Jesus. nosso Deus e Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós queremos te agradecer pela tua doce presença neste lugar. Poderoso, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Pai querido, em nome de Jesus, tua palavra ela é viva, Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra nessa noite teve, Senhor, o endereço certo, Pai. Deus amado, eu creio que a tua palavra, Senhor, entrou no coração daquele que precisava ouvir nessa noite. Muitas das vezes nós estamos na frente da televisão, mas nós não sabemos, Senhor, que aquele é o propósito do Senhor para ouvir a tua palavra. Pai querido, no nome de Jesus, que nessa noite, Pai, o Senhor possa alcançar o mais longe irmão que estiver, Senhor, aquele mais distante, Senhor, porque o Senhor é onisciente, onipresente, onipotente. O Senhor sabe onde está,
Pai, o Senhor sabe o que está passando. O Senhor sabe a necessidade, Senhor, dessa minha irmã e desse meu irmão. Mas nós temos o sumo sacerdote, nós temos o advogado dos advogados. Pai querido e santo, em nome de Jesus, eu coloco cada um na tua presença. Pai querido, venha de encontro, Senhor. Venha operando o teu milagre. Venha curando, venha libertando. Alcança com a tua salvação. Dá solução, Senhor amados, nos problemas. Dá a resposta que eles estão pedindo, Senhor. Pai amado, porque o Senhor nos ama. O Senhor não desampara os teus filhos. Oh, meu irmão, minha irmã, saiba que Ele está aí do teu lado. Ele está te assistindo. Se preciso for, Ele te carrega no colo. Pai querido, no nome de Jesus, nós te agradecemos por... Ela gera o milagre em nome de Jesus, porque eu creio que Deus vai realizar o milagre na sua vida. Pai, eu consagro agora este copo com água, esta água, de todos aqueles que estão com esse ponto de fé nos seus lares, eu consagro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém, amém e amém.